Oi, povo florido, tudo bem? Me chamo Helvio Marcos, cultivo rosa do deserto há 11 anos e hoje a gente vai falar sobre os cuidados que a gente tem que ter com as rosas do deserto na chuva. Como vocês podem ver, olha, estão todas aqui na chuva, tá? Não tem nenhuma estufa, mostra em cima. Não tem nada, não tem nenhuma estufa, né? No vídeo de hoje a gente vai mostrar esses cuidados básicos que a gente tem que ter antes e depois desse período chuvoso, tá bom? Então vem comigo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, receba a notificação dos vídeos. Nós estamos postando toda segunda, quarta e sexta-feira, esporadicamente algum outro vídeo mais curto ou um vídeo sobre flores, tá? Pois bem, a gente está também com um curso, tá? Sobre o cultivo de rosas do deserto. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e nos comentários, tá? Um dos cursos mais completos aí para quem está iniciando, para quem quer aprender um pouco mais aí sobre o cultivo de rosas do deserto. Pois bem, gente, as rosas do deserto, elas são incríveis, mas criou-se toda uma mistificação, uma lenda em que diz que as rosas do deserto elas não podem pegar chuva, que pode acabar morrendo. É uma meia verdade essa situação. Por quê, pessoal? Porque simplesmente as rosas do deserto, lá na natureza, não tem estufa, não tem nenhum cuidado e elas sobrevivem. Mas óbvio que tem já toda aquela adaptação para estar no ambiente. As rosas do deserto que nós cultivamos, a maioria estão aqui em vaso, né, pessoal? Então, para que isso ocorra, a gente tem que tomar alguns cuidados que eu vou tentar aqui discorrer para vocês. O primeiro cuidado, gente, que você tem que ter com sua rosa do deserto é o vaso bem furado, tá? Quando a gente diz vaso bem furado, não é um ou dois buraquinhos no vaso não, gente. Esse aqui, por exemplo, tem 18 furos, mas se tivesse mais, seria melhor ainda, tá? Então, se você receber um vaso bem furado assim, não é só um buraquinho não, minha gente. Tem que furar sem pena. Você pode furar, inclusive, aqui nas laterais do vaso, tá? Por quê? Porque isso aqui vai ajudar a escorrer a água com maior facilidade. E buracos maiores, assim, ajuda, por exemplo, a ventilar o substrato, tá? Para ele não ficar tão compacto, para ele não ficar tão úmido e acabar aí levando a podridão das raízes e a podridão de sua planta, tá? Então o primeiro passo é esse, tá? O vaso tem que ser bem furado. Fure seu vaso sem pena, buracos grandes, desde que seu substrato não caia, obviamente, tá? Mas tem que ser buracos grandes, pessoal, tá? Se você furar com pena, um ou dois buraquinhos, achando que a água é suficiente para sair, não é, tá? A maioria das pessoas que perdem plantas, 80% dos casos, está aqui, nesse problema, vaso mal furado, tá? Segunda questão, gente, está intimamente relacionado o quê? Ao substrato, tá? O seu substrato ele tem que ser bem drenante, tá? O que é um substrato bem drenante? A gente está careca de falar, né, gente? É aquele substrato que a gente pega ele na mão, ele quebra, ele tá fofinho, tá? Geralmente esse tipo de substrato, quando você pega ele, ó, quando você pegar ele na mão, ele vai se desfazer, ó. Você tá apertando e ele se desfaz, você percebe que ele é fofo. Na hora que você molhar aqui, a água sai com facilidade, não tem nenhum problema, tá? Esse substrato aqui é meu, eu mesmo quem faço essa composição. Ele é feito de restos de palmeira, triturado, tá? E o outro componente, como vocês puderam observar, é a casca de arroz, tá? Tá aqui a casca de arroz e esporadicamente também tem pedaços de carvão, tá? Nessa mistura, certo? Esse aqui é o substrato que eu uso, tá? E para depois não dizerem que eu estou mentindo, como tem algumas pessoas que têm a coragem de dizer, olha, é aqui, ó, essa planta aqui tá plantada, tá? E é esse substrato, ó, o substrato de palmeira e a casca de arroz, tá? A outra questão que você faz, que vai ajudar muito sua planta a não apodrecer, pessoal, é a chamada, ainda sobre o substrato, só para concluir. O substrato, gente, esse substrato aqui é o que eu faço aqui na minha região, por questões
econômicas, eu mesmo quem produzo. Por uma série de muitos fatores, o substrato pronto ele não me chega muito acessível. Mas tem esses acessíveis também que dá para você adquirir. Ó. Esses aqui, por exemplo, que é comprado, ele é basicamente, como vocês podem ver, ele é formado basicamente do pó da casca de coco da praia e casca de pinos. Esse substrato aqui, ele já vem preparado. Ele é bom para as regiões Nordeste e Norte e Centro-Oeste. Já para a região Sudeste, Centro-Sul do país, ele não é tão bom, tá? Para essa região do Centro-Sul, que é mais frio, é um pouco mais frio, o que acontece? O substrato ele tem que ser, tem que ter mais casca de pinos, ele tem mais turfa, tá? Ele é diferente, tá? Ele é diferente desse nosso aqui. Por questões climáticas. Aqui no Nordeste, minha gente, raramente a temperatura vai cair abaixo de 20 graus. E no Sul, em épocas de friagem, pode cair até bem menos, tá? E pode ser um problema para as rosas do deserto, tá? Então, o substrato, ele tem que ser, primeiramente, bem drenante, tá? Depois disso, gente, depois da escolha do substrato, tem uma terceira alternativa que você pode fazer aí para ajudar a sua planta a não reter muita água e não acabar morrendo. A terceira dica que a gente dá, antes de você plantar a sua rosa do deserto, num pote desse aqui, por exemplo, tem 7 litros, tem outro de 5, enfim, tem N tamanho. Aqui no fundo do vaso, a gente recomenda que você coloque aqui, ó, 2 a 3 dedos aqui no fundo do vaso, que você coloque alguns materiais. Você pode colocar pedra brita, só que o vaso vai ficar bem pesado. Você pode colocar pedaços de carvão, tá? Que fica um pouco mais leve. Você pode colocar aquelas bolinhas de argila. Você pode colocar também isopor, tá? Pica o isopor em cubos e coloca aqui no fundo do vaso também, tá? Algumas pessoas gostam de colocar, e eu particularmente não aconselho, colocar tecidos aqui no fundo, tá? Eu particularmente não recomendo que a pessoa coloque tecido aqui. Colocou, digamos, a pedra brita, aí vai lá e coloca uma manta com tecido. Eu não aconselho que coloque nenhum tipo de manta aqui. Só o substrato, só a pedra, o isopor e o substrato é suficiente, tá? Invariavelmente vai acabar misturando, gente. E substrato é bem complicado para a gente estar reaproveitando. Esse é tema para outro vídeo. Enfim, você coloca aqui uma cama de drenagem, tá? Pode ser a pedra brita, pode ser o carvão, e pode ser pedaço de tijolo, caco de telha, tá? Aqui no fundo do vaso, tá? Outra questão que vocês podem fazer, pessoal, além disso, vocês podem estar fazendo o quê? Vocês podem estar colocando um suporte nos seus vasos, tá? Eu não aconselho, por exemplo, que seu vaso ele fique diretamente ali no chão, tá? Eu aconselho que as pessoas coloquem um suporte aqui no vaso. Um suporte barato, acessível e prático é um tijolo, por exemplo, tá? Se você colocar um tijolo, tá tudo bem. Isso para vasos grandes, tá, pessoal? Isso a gente tá falando de vasos grandes, tá? Você pode também estar fazendo, pessoal, tem suporte que você pode estar fazendo de ferro, pode estar fazendo suporte de madeira, só que de madeira já é um pouquinho mais complicado, pode ajudar a reter água, tá? Por quê, gente? Porque devido às chuvas, conforme vai chovendo, a tendência é que o clima fique mais úmido, que as plantas fiquem mais úmidas, o substrato fique mais úmido. Então, para quem tem poucas plantas, o que não é o caso aqui, você pode deixar suas plantas bem espaçadas, tá? Por quê? Para que possa correr vento entre elas, tá? Correndo esse vento entre suas plantas, retém menos água aqui no fundo, tá? E consequentemente sua planta vai secar o substrato mais rápido e consequentemente ela não vai ter muito problema aí com encharcamento do substrato, porque o que mata a planta não é nem a umidade, não é nem a chuva, gente, é o excesso, tá? Então esse suporte ele ajuda muito a correr vento entre as plantas, tá? A outra dica, como eu disse, é separar as plantas, tá? Se você tem poucas plantas, você deixa elas separadas. Outra coisa, gente, não deixar a planta no pé da parede, tá?
se ficou na biqueira, não deixar a planta na biqueira, vai cair água em cima, tá? Porque às vezes você acha que está protegendo, mas o vento acaba levando, né, toda aquela água, né, da chuva da biqueira diretamente para os vasos. Então são alguns cuidados que aparentemente pode parecer besteira a princípio, mas que faz toda a diferença aí no teu cultivo, tá? Outra questão, pessoal, além de botar as plantas mais espaçadas para correr vento e tudo mais, vocês têm que fazer o seguinte, gente, olha, tem que limpar as ervas daninhas dos vasos, tá? Tem que tirar todas as ervas daninhas, porque elas ajudam a manter a umidade, tá, no vaso. Outra questão, gente, não deixar de forma alguma folha seca aqui no substrato, tá, das plantas. O ideal é que você retire essas folhas secas, tá? Você retirando essas folhas secas vai ajudar o substrato a secar mais rápido, tá? Então é bom que você limpe, tire as ervas daninhas, limpe as folhas secas de seu vaso, tá? Para que possa correr mais vento, tá bom? Outra questão, gente. Outra questão que você pode estar fazendo, pessoal, que é uma alternativa, quando você estiver preparando o substrato, a gente aconselha que você coloque calcário, tá? Calcário agrícola. Calcário, tem algumas denominações, né? Calcário agrícola, minha gente. A diferença é praticamente nula entre elas. Tudo ali é rocha triturada, tá? Você pega ali um pouquinho e coloca, polvilha ali no substrato, tá? É pouco, é uma colherzinha de sopa. Você não vai chegar e colocar um copo desse todinho aqui no vaso, tá, gente? É um pouquinho. E se você não estiver preparando, quando você preparar o substrato, você pode acrescentar. Se você não acrescentou, você pode colocar depois, tá bom? O calcário ele ajuda a estar neutralizando o substrato. Você não pode colocar, nesse caso, o calcário junto com o superfosfato simples, tá? Que dá um problema de fitotoxicidade, ok? Outra questão, nessa época do ano, eu, por exemplo, aqui, na época de sol, de quintura, aqui tem um sombrite, tá? Então o que eu faço? Nessa época de chuva, eu tiro o sombrite, tá? Algumas pessoas confundem, acham que o sombrite vai proteger as plantas da chuva. Não protege, tá? O sombrite ele é exclusivamente para proteger as plantas do sol, tá? Para evitar que o caudex queime, tá bom? É só para evitar que o caudex queime, gente, o sombrite. Aí o que acontece? As plantas, nessa época, elas precisam do máximo possível de vento. Quanto mais vento correr entre elas, mais rápido o substrato vai secar. Por exemplo, choveu ontem à noite aqui, mas o substrato, ó, ele não está completamente úmido, mas ele já secou um pouco aqui, tá? Então, pessoal, esses são alguns dos cuidados que você pode tomar para que sua planta não apodreça, tá? Você fazendo esses cuidados, você pode reduzir até 95% dos casos de podridão. Outra questão, gente, só para concluir da questão dos vasos, é o seguinte: vaso pequeno assim, pote 15, pote 17, como esse aqui, eu não aconselho que você coloque a brita no fundo, tá? Você só coloca se você quiser, mas eu não aconselho que você coloque a cama de drenagem. As mudinhas menores, mudinhas mais novas, elas demandam de mais água, de mais umidade, desde que não encharque, tá? Mas elas demandam de mais água. Então você não precisa ter tanto medo que sua planta novinha morra por excesso de umidade. Desde que, repito, não encharque o substrato, tá? Então não precisa nesse caso aí, até porque você vai ter muito trabalho de estar colocando brita em meio mundo de vasinho desses, tá? Outra questão, pessoal, para concluir, as plantas precisam de mais sol. Mas eu quero fazer uma estufa, A gente vai falar no outro vídeo, tá? Sobre essa questão da estufa, tá? Se você porque quer fazer uma estufa para proteger suas plantas, tudo bem, ok. Eu também fiz. Mas eu vou falar em outro vídeo como é que você pode fazer essa estufa, tá? Os detalhes dessa estufa, o que você pode estar fazendo aí lá na sua casa, tá bom? Mas a questão tema para outro vídeo, tá bom? A gente está, além aqui do canal no YouTube, nós estamos também lá no Instagram, tá? @Rosa do Deserto MA, tá? E estamos também lá no Facebook, tá? Temos uma fanpage no Facebook
Rosa do Deserto, parêntese, Adênio. É uma das primeiras páginas sobre Rosa do Deserto que tem no Facebook. Isso de 2010, quando a rede social ainda estava surgindo no país. Tá bom? Eu agradeço todo mundo que está curtindo, que está compartilhando os vídeos, que estão comentando e que estão ajudando aí que nosso trabalho, que nosso aprendizado que nós estamos dividindo aqui chegue ao máximo possível de pessoas, tá bom? Eu agradeço a todo mundo que curtiram, que comentam, e você pode também deixar sugestão de vídeo, pode deixar sugestão de temas aqui nos comentários, tá bom? Pode deixar críticas, elogios, a gente acolhe todas, tá bom? E tenta responder todo mundo, só não respondo quando não tem muito tempo, mas praticamente todo mundo que faz perguntas a gente acaba respondendo aqui no canal, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, sexta-feira.